Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Adnan Bakri do canal Exatamente Matemática para a resolução de mais um exercício. Vem comigo. O que diz ali no exercício? O poliedro abaixo, com exatamente 30 faces quadrangulares numeradas de 1 a 30, é usado como um dado em um jogo. Admita que esse dado seja perfeitamente equilibrado e que, ao ser lançado, cada face tem a mesma probabilidade de ser sorteada. Calcule a probabilidade de se obter um número primo ou múltiplo de 5 ao lançar esse dado uma única vez. Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu tenho que identificar desses números aqui, no caso de 1 a 30, quais deles que são múltiplos de 5, quais não, quantos, né? Preciso saber quais exatamente. Saber quantos são múltiplos de 5 e quantos são números primos. Para isso, eu vou até aqui exibir esses números, tá? Apesar de eu não precisar saber, eu vou colocar aqui para que você que de repente aí não lembra aí como encontrar múltiplos de 5 e números primos, no caso aí de 1 a 30, para você ficar ciente do que eu estou falando. Então, eu vou chamar aqui ó, de conjunto A, o conjunto dos números primos de 1 até 30. Eu vou colocar aqui, ó. Lembrando o que é um número primo. O número primo é aquele que tem apenas dois divisores distintos, diferentes. Que, então, aí colocando aqui na sequência os números primos de 1 a 30, eu tenho aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e o 29, tá bom? 23 e o 29. São esses números primos aqui de 1 até 30, belezinha? Então vamos contar aqui quantos são os elementos desse meu conjunto A. Vou denotar aqui como número de elementos do conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? O número de elementos do conjunto A é 10. Conjunto B. O que é o meu conjunto B? São os números múltiplos de 5, de 1 a 30. Só lembrar aí da tabuada do 5. Vai lá de 5 em 5, obviamente, né? Então lá, múltiplos de 5, de 0 a 30. 5, 10, 15, 20, 25 e o último aí é o 30, tá bom? Quantos são os elementos desse conjunto B? Número de elementos do conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui, pessoal, para você saber esse número aqui sem exibir os elementos, 30 é a quantidade de números que eu tenho nesse dado. Se é múltiplo de 5, basta dividir 30 por 5. E aí você obterá o 6 aqui, que eu encontrei, exibindo os elementos do conjunto B. Então, aqui, 6. Agora, concorda comigo que nesses dois conjuntos existem números em comum? Tá? Números em comum não. Na verdade, existe apenas um número em comum, que é o 5. Tá bom? O número 5, ele aparece tanto no conjunto A, aqui, ó, como no conjunto B. Tá bom? É só você olhar lá quais são os múltiplos de 5 nos números primos ali, né? Então, é, achando aqui apenas o 5, né? É só ele que é múltiplo de 5, então eu tenho aqui uma coincidência nos dois conjuntos, que eu vou chamar aqui ó, de número de elementos da intersecção dos dois conjuntos, a quantidade de elementos que eles têm em comum. No caso aqui vai ser 1. E aí eu posso utilizar uma formulinha, que é o número de elementos da união. Porque veja bem o que ele está dizendo aqui para mim. Qual a probabilidade de se obter um número primo ou um múltiplo de 5? Toda vez que em um problema ele colocar esse conectivo lógico ou, você tem que pensar na união. Ou seja, eu tenho que descobrir quantos elementos tem a união desses dois conjuntos, tá bom? Então você vai usar essa formulinha aqui, ó. Número de elementos da união, ó. Número de elementos da união de A com B é igual número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção.
Por que que eu tenho que remover essa intersecção? Porque quando você contar os elementos desse conjunto e contar os elementos desse outro conjunto, você está contando alguns elementos, no caso apenas um, repetidamente. Ou seja, eu tenho que remover esses elementos repetidos, tá? Não que eu não vou contar os 5 aqui, não vou contar os 5 aqui. É porque quando eu contei os do A, eu contei os 5, quando eu contei os do B, eu tornei a contar os 5, tá bom? Então eu tenho que descontar essa contagem dupla, removendo a quantidade de elementos da intersecção, que é só um, né? Então, veja bem que eu não estou removendo dois, apesar de eu ter anotado ele aqui duas vezes, estou removendo apenas um, porque é um elemento que é comum, beleza? Então aqui, ó, o número de elementos dessa união vai ficar lá, ó, o número de A, que é 10, mais, opa, deixa eu arrumar aqui, o número de A, que é 10, mais o número de B, que são 6, e menos um elemento da intersecção. Ou seja, 10 mais 6, 16, menos 1, 15. Então, o número de elementos da minha união será 15. Por que eu calculei isso daqui? Porque agora ele quer saber qual a probabilidade, certo? Vou escrever aqui embaixo. A probabilidade, ela vai ser a divisão, a razão entre todos os elementos que eu quero que aconteça, que são esses 15 aqui que eu encontrei, certo? Esses 15 aqui, dividido pelo total. Mas vejam bem ali, ó, o total é 30. E eu tenho no meu desejo o que eu quero que aconteça é 15. Então a probabilidade de que isso aconteça é 15 dividido por, vou fazer de vermelho aqui no cantinho, ó. É que a probabilidade de acontecer um evento aí que eu posso chamar de evento C. Probabilidade de que esse evento C aconteça é igual a o total de coisas que aconteceram, é o meu desejo, pelo total de resultados possíveis, tá bom? Total de resultados possíveis. Então, 15 dividido por 30, se você simplificar isso aqui, vai dar meio, ou 50%, tá bom? Deixa eu melhorar ali o escrito ali, ó. 50%, tá? Metade das possibilidades. Então, essa aqui responde a pergunta do item A. Belezinha? Vamos ver o que ele está pedindo ali na pergunta do item B. O número de vértices desse poliedro. Quem é o número de vértices desse poliedro? Eu preciso usar aqui, lembrando aqui que esse poliedro ele é fechadinho, um poliedro convexo, tá bom? Então, para calcular o número de elementos desse poliedro, deixa eu só pôr item A aqui embaixo, eu esqueci de pôr, tá? Aqui, ó, item A. Probabilidade do evento C acontecer 50%. Para calcular o número de vértices do poliedro, eu preciso usar a relação de Euler, visto que ele é um poliedro convexo. Sempre que o poliedro for convexo, tá? No caso aqui, todo fechadinho, eu posso usar a relação de Euler. E o que ele me disse aqui, ó? São 30 faces quadrangulares. Então, para determinar o número de arestas, olha lá, eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 30 faces, certo? É o número de faces é 30 quadrangulares. Uma face quadrangular, ela tem, como o próprio nome diz, 4 lados, ó, quadrangulares, tá bom? Ela tem 4 lados. Então, para calcular o número de arestas, eu vou usar aqui, ó, 30 faces com 4 lados cada uma. Isso aqui eu vou dividir por 2. Por que vou dividir por 2? Volta lá na figura, ó. Se eu contar o número de lados de cada polígono, olha só o que acontece aqui, ó. Quando eu contar esse lado aqui dessa face e contar esse mesmo lado para assim, a face 19 e a face 25. Quando eu contar esse lado, eu contei ele em duplicidade. Então, para compensar essa duplicidade, eu divido por 2, porque isso vai acontecer com a contagem de todos os lados, ó, desse outro aqui também, ó. Na hora que eu contar aqui do 19 e do 14 que está aqui do lado, eu contei esse lado uma vez para a face 19 e outra face aqui, outra vez para a face 14. Então, eu sempre estou contando essa quantidade de lados que formam a minha figura, o meu sólido, duas vezes. Então, para compensar, você vem aqui e divide por 2. Aqui fica bem tranquilo, né? Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou cortar aqui, ó. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 4, isso aqui me dá um número total de 60 arestas, tá bom? Então, olha lá, 60 arestas. O número de faces está contado ali em cima, que são 30. E agora, como o poliedro é convexo,
eu posso usar a relação de Euler, que me diz o seguinte: somando o número de vértices ao número de faces, eu igualo essa contagem ao número de arestas mais 2. Então, lá, calculando o número de vértices, eu teria vértices mais 30 é igual a 60 mais 2. Tá bom? Bem intuitivo aqui, só uma sominha, né? 60 mais 2, 62. Com esse 30 aqui, ó, que vai passar para lá subtraindo, o número de vértices será igual a 62 menos 30. Vou escrever aqui para você, ó. 62 menos 30, 32 vértices. Isso aqui me responde o item B, tá bom? Então, 32 vértices respondendo ao item B desta questãozinha tranquilinha aqui da UERJ, tá bom? Espero que você tenha entendido esse exercício, a resolução, com a maneira como eu coloquei aqui. E que você não tenha nenhuma dúvida, mas caso você a tenha, você pode vir aqui e deixar nos comentários aqui embaixo. Eu volto para te responder, tirar sua dúvida. No mais, se você não tem mais nada a questionar, peço só que não se esqueça dos nossos 3 famosos Cs, que são curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos no canal e também inscreva-se em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço, valeu!